financeira. Renda fixa não tem risco, né? Como o pessoal fala. Não, renda fixa não tem risco, assim, é uma... Desculpa, é uma burrice colossal. Mas até hoje o pessoal fala, não, eu mas invisto em renda fixa que não tem risco. Cara, renda fixa tem vários tipos de risco. Vamos lá. Primeiro risco de renda fixa, assim, que é o mais típico de todos, assim. Digamos que você tá lá no Tesouro Selic, né? Você tem uma LFT, ou seja, é um título pós-fixado, é um título que você não está sujeito à marcação a mercado por conta de mudança na curva de juros. O seu título vai sempre render Selic, ponto. Ah, qual é o risco que existe? Bom, em primeiro lugar, você tem o risco de crédito do emissor. Ah, o emissor é o Tesouro Nacional. Bom, o risco de crédito do Tesouro Nacional, ele se manifesta de duas maneiras. Em primeiro lugar, você pode ter, sei lá, né, o maluco da vez no Ministério da Fazenda vir e falar, não, né, não vamos mais pagar os juros da dívida para os rentistas, agora o dinheiro é do povo. Aí, de repente, você tem um default. Mas isso aí é um cenário maluco que eu tô aqui desenhando. Mas existe um outro risco que é muito menos palpável para as pessoas, mas que também é presente, que é quando você faz um investimento de renda fixa, o que você quer, no final das contas, é uma rentabilidade em termos reais, ou seja, acima da inflação. E você confia que a taxa de juros do título pós-fixado ela vai ser substancialmente acima da inflação e, consequentemente, você vai ter um retorno real. Mas você não sabe de quanto vai ser o seu retorno real porque você não tem controle sobre a variável inflação. Ou, em outras palavras, o cara pode colocar você lá em um título pós-fixado, você está ganhando Selic e a inflação está acelerando porque o governo está gastando menos dinheiro. Aí, às vezes, você está na Selic e a inflação está bombando, né? Então, o que acontece? Você tem um risco relacionado à taxa de juros. Outro exemplo de risco que você tem num título pós-fixado é o risco de reinvestimento. As pessoas, a Selic está lá quase 15% ao ano, vou colocar todo o meu dinheiro em Selic. Aí você põe. Aí quando a Selic começa a cair, você não encontra outras alternativas com risco semelhante que ofereça para você 15% ao ano. Verdade. Porque você investiu o seu dinheiro em um título que ele oferece para você uma rentabilidade de curto prazo. Ao passo que você poderia, por exemplo, ao invés de investir na Selic a 15% ao ano, você poderia aproveitar para tomar um título que vai pagar para você, sei lá, IPCA mais 6,5% ao ano pelos próximos 30 anos. Você mitiga o quê? Você mitiga o seu risco de reinvestimento. Tá? Quando a gente sai do mundo dos títulos pós-fixados e a gente vai para os pré-fixados ou para os indexados, a gente ainda tem outro risco, que são os riscos relacionados à taxa de juros, que é o que o pessoal está sentindo agora por conta do que a gente viu na virada do ano, que os investimentos em renda fixa passaram a ser apresentados, né, com marcação a mercado. O cara descobriu, parece que a renda fixa não é fixa mesmo, né? Que você compra um título pré, aí a curva de juros abre, na verdade você pode ter uma rentabilidade negativa no seu título. Né? E a recíproca também é verdadeira. Se você toma um título e você tem um movimento de fechamento de curva, ou seja, o mercado projetando que os juros no longo prazo vão ser menores do que estão precificados hoje, você pode ter ganho nos títulos também, mas isso também é risco. Então, assim, a ideia de que renda fixa não tem risco, assim, cara, é uma brutal ilusão, e quem porventura ainda tiver dúvidas disso, coloca no fundo de reserva de emergência do Nubank. Pra ver como é que é. Não existe investimento sem risco, essa é a grande mensagem. E outra coisa, né, a maioria das pessoas não entendem também que investimento no caso de debêntures. A debêntures você empresta dinheiro para outras empresas e tal, e no caso da Americanas, o que aconteceu? As debêntures praticamente não vai pagar. Acabou, vão perder o dinheiro. E muitas vezes é vendida aí como um ótimo investimento. Não, coloca na debenture e tal. Eu acho assim, debêntures podem ser ótimos investimentos. Em que sentido? Você pode emprestar dinheiro para as maiores empresas do país a taxas que eventualmente são melhores do que você, por exemplo, emprestar dinheiro para os maiores bancos do país. Muito provavelmente faça muito mais sentido para um recurso que você não tem necessidade de reaver num horizonte curto de tempo, faz muito mais sentido você fazer lá um basket de debêntures de grandes empresas, ao invés de, sei lá, de deixar parado no CDB com liquidez diária do seu bancão favorito. Mas assim, tem alguns elementos que precisam ser levados em conta. Em primeiro lugar,
Eu acho que quando você faz um investimento em debêntures, a primeira questão é prazo. E por que a primeira questão é prazo? Porque você só vai conseguir garantir a rentabilidade contratada se você efetivamente carregar o título até o vencimento. Em qualquer outro cenário, você está sujeito tanto às condições de mercado, no mercado de juros, no momento que você quiser resgatar, quanto especificamente quando a gente olha para o cenário brasileiro, o nosso mercado secundário de debêntures, ou seja, mercado primário, o cara foi lá e emitiu a debênture, né? Mercado secundário sou eu negociando com você, né? Eu tenho debênture e vendi para você, você tem a debênture e vendeu para mim. O mercado secundário de crédito privado no Brasil, que inclui as debêntures, ele é um mercado pouco líquido, tá? É diferente do nosso mercado de bolsa, que é um mercado relativamente líquido. No que isso se traduz? Na maior parte das vezes, quando você quiser negociar, por exemplo, para vender uma debênture que você comprou, quem vai ser a sua contraparte é o seu banco, as corretoras. E eles vão morder você. Com certeza, você acha que não? Então, assim, você vai tomar spread na saída. Isso, em algumas situações, pode significar um impacto relevante na rentabilidade da operação. Então, tem esse aspecto, assim, ó, é um mercado pouco líquido. Por ser um mercado pouco líquido, uma das precauções que você tem que tomar é só tome debêntures cujo prazo você realmente consegue honrar para ir até o vencimento. O segundo ponto, você está sujeito a risco de crédito. Pode acontecer alguma coisa com a empresa que você comprou as debêntures. O que você faz? Você diversifica. Porque você pode ter uma loja americana na sua carteira, você pode ter uma que deu problema alguns anos atrás lá, Rodovias do Tietê. Rodovias do Tietê deu. Você pode ter problema. Tá sendo estudado até em faculdade, tá fazendo MBA, eles colocaram esse caso aí que eles falam, não tem volatilidade, mas tem risco, né? Mas é o exemplo clássico, assim. Porque dentre outras coisas, essa teoria, né, de que volatilidade tem a ver com risco, isso aí passa por algumas premissas. Dentre as premissas que você tem aí presentes, você precisa de um mercado perfeitamente líquido. A partir do momento que o mercado não é perfeitamente líquido, a coisa já ficou muito prejudicada, entende? Porque você pode ter volatilidade em cima do ativo financeiro que, na verdade, está relacionada à iliquidez dele, não em relação ao risco. Entende? Mas, enfim, é uma conversa complicada essa. Mas tudo isso para dizer que, queridos, renda fixa tem risco também. Não existe investimento sem risco. Se você não quer risco na sua vida, nem tome banho, porque você pode escorregar e bater com a cabeça dentro do banheiro. Não existe. Isso é um risco. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.